Oi, gente! Hoje eu queria conversar com vocês sobre essa semana que eu fiz agora de estágio, né? Esses 4 dias de estágio. Era pra ter gravado ontem e ter soltado o vídeo ontem, mas eu acabei esquecendo de editar. Mas foi bom porque eu lembrei de algumas coisas que eu queria falar com vocês, de algumas considerações. E aí eu anotei aqui na minha colinha pra compartilhar com vocês as reflexões que eu tive ao longo dessa minha semana de estágio extracurricular na cirurgia. Ontem a gente teve atividade só de manhã, foi atendimento no ambulatório, né, consultas ambulatoriais. Então eu cheguei no ambulatório, acho que era umas 8h30 mais ou menos, os atendimentos começaram às 8h, mas eles falaram que podia chegar um pouquinho mais tarde, não tinha problema. E aí eu fiquei acompanhando um R3, que é um residente que já está no 3º ano de residência em cirurgia geral. Então a gente acompanhou casos de retorno de cirurgia, né? Retorno de cirurgia de apêndice, que é uma apendicectomia. Cirurgias de tirar vesícula. Eu também vi o caso de uma hérnia bem grande. E aí foi uma senhora que foi encaminhada para a cirurgia para reparar essa hérnia. E foi muito legal acompanhar esse residente, porque eu vi que durante essa semana, na verdade, eu consegui ver o tipo de médica que eu quero ser e o tipo de médica que eu não quero ser, sabe? Então eu acompanhei alguns atendimentos com residentes que foram muito atenciosos, também acompanhei atendimento com residentes que não foram tão atenciosos assim, e acho que essa experiência é muito boa pra gente justamente conseguir ir construindo o nosso profissional, sabe? Construindo a pessoa que a gente vai crescer no futuro. E daí também eu fiz algumas anotações de coisas que eu fico refletindo, né, durante o meu dia a dia. Por exemplo, eu anotei aqui que a gente não pode se envolver mais do que precisa. Eu tenho um defeito, eu acho, que é uma qualidade, mas é também um defeito, porque eu acho que eu me envolvo demais com as pessoas e acabo me envolvendo demais com alguns casos. Então, com uma certa frequência, assim, em alguns atendimentos eu senti vontade de chorar, eu senti muita vontade de abraçar os pacientes. Eu acompanhei o atendimento de um senhor de quase 90 anos, e aí ele estava numa cadeira de roda, estava com alguns machucados no joelho, no braço, e aí eu fui perguntar pra ele se estava tudo bem. Tá tudo bem com o senhor? Como é que o senhor tá? Aí ele falou assim, eu não tô bem não, sabe? E começou a chorar. E eu fiquei com vontade de chorar junto com ele. E aí ele falou assim, eu tô na cadeira, eu não consigo andar direito. Eu ando, eu caio, eu tô usando fralda. E, enfim, ele ficou muito sentido por causa disso, sabe? E aí eu acabo meio que me colocando no lugar, né? E eu imagino que realmente não deve ser fácil você ter uma vida inteira ativa e chegar no final, né, da vida, chegar numa determinada idade, você se vê tão limitado e debilitado assim. E eu sentei do lado dele, tipo, peguei na mão dele, assim, e falei, mas vai ficar tudo bem, não fica triste assim, não. Ainda bem que a sua filha tá aqui te acompanhando. Aí, não sei, eu acho que meu lado psicóloga falou um pouco mais alto, talvez, não sei. Mas eu fiquei querendo consolar, de certa forma, ele, assim, sabe? Só que, às vezes, isso não é tão bom pra mim, porque acaba que eu passo o resto do dia pensando naquilo. E isso já era assim desde que eu tava na psico. Quando eu fazia alguns atendimentos na clínica, lá na psicologia, eu também sentia isso. Quando era um caso muito impactante, assim, eu passava o dia inteiro pensando naquilo, o dia inteiro meio mal. Então, de alguma forma, acho que a gente tem que achar alguma forma de se preservar disso, de forma que isso também não seja ruim para a atuação do profissional, porque não adianta você se blindar de qualquer sentimento e emoção e isso acabar impactando de uma forma negativa em como você vai atender seus pacientes, né? E aí, a minha segunda anotação foi identificação e empatia, às vezes pode ser ruim. Acho que justamente por conta desse envolvimento que vai além do normal. Então, assim, é importante a gente identificar o nosso limite, até onde a gente consegue ir para ajudar uma pessoa, sem que isso cause muito sofrimento pra gente, né? Até onde a gente consegue ir para que seja bom tanto pra gente como profissional, como pessoa, e tem que ser bom pro paciente também, né?
Aí outra coisa que eu anotei é que de fato eu adoro conversar, eu adoro olhar no olho, eu adoro apertar a mão e demonstrar carinho pelos pacientes. Apesar de ter gostado muito da parte cirúrgica, né, de fazer sutura, de estar no centro cirúrgico, de me lavar e colocar, me paramentar, colocar aquela roupa, não sei o que, eu gosto muito do contato com o paciente. Então eu gosto de sentar e realmente mostrar que eu tô ali para ajudar, que eu estou disposta a ajudar, que eu estou disposta a ouvir, entender e achar alguma solução. Então, eu gostei muito do centro cirúrgico, mas eu também gostei muito das consultas ambulatoriais, o que me levou à conclusão de que eu vou ter que achar uma especialidade que seja mista, que não seja só clínica nem só cirúrgica. Por enquanto, né? Mas acho que isso ainda pode mudar também, sei lá. Aí, outra coisa que eu anotei é que é muito importante a gente adaptar a linguagem do médico para a linguagem do paciente. Nesses dias eu consegui ver médicos que fazem isso e médicos que não fazem isso. E cara, quando o médico não faz isso, sério, é muito triste, sabe? É muito triste você ver que o médico mantém a linguagem e o paciente fica com aquela cara de interrogação, e aí acho que o paciente se sente constrangido em perguntar, em falar que não tá entendendo. Então, isso tem que ser automático na nossa vida, sabe? Você tem que ver que a pessoa, você tem que falar numa língua que ela vai entender. Não adianta falar pra ela que o apêndice dela inflama porque a mucosa inflama e o epitélio secreta. Você tem que falar que parou um cocô ali dentro do apêndice e que aquilo ali zoou, sabe? Quer dizer, não tanto assim, mas você tem que falar de um jeito que o paciente vai entender e você tem que se certificar de que o paciente entendeu, sabe? Se muita coisa, acho que faz parte da relação médico-paciente tá fundamentada na linguagem, sabe? Em como você vai se comunicar e como você vai assegurar que o paciente vai compreender o que você tá falando, sabe? Acho que isso é extremamente necessário para uma boa atuação do médico. Outra coisa que eu anotei e que eu percebi durante essa semana é que hérnias gigantes realmente existem. Tem um episódio de Grey's Anatomy que tem um paciente com uma hérnia enorme e eu lembro que eu assisti e falei, não é possível, isso aí é ficção, é mentira. E aí no ambulatório eu vi que não é possível e eu vi uma senhora com uma hérnia muito gigante e ela estava bem deprimida por conta disso, ela foi indicada para cirurgia. Para quem não sabe, eu vou tentar explicar bem meio por cima assim, o que é uma hérnia. Basicamente é quando o músculo fica fraco, né? Geralmente no abdômen ou na virilha, o músculo fica fraco e aí o conteúdo que está por trás do músculo acaba escapando pelo meio do músculo, assim. Então pode sair um pouco da gordura abdominal ou uma parte do intestino e aí fica tipo assim, tem um músculo aqui e aí fica uma parte para fora assim e fica protegido só pela pele. Então acaba que a pessoa faz alguns movimentos e isso fica cada vez mais evidente assim. E é triste, né, pro paciente, é muito triste porque tem um impacto estético muito ruim e causa muito desconforto também, né? Então, e aí essa paciente foi encaminhada para cirurgia para poder fazer esse reparo. Aí eles colocam uma telinha, que foi uma das cirurgias que eu assisti também, que foi de hérnia inguinal. Então, tipo, o paciente aqui na virilha tinha um pouco da gordura abdominal que saía. Ai, tá feio falar assim, eu não sei se vocês vão entender, mas uma parte da gordura saía assim pelo músculo e aí fazia tipo um volume assim na virilha do paciente, e aí os médicos cortaram e tipo colocaram essa gordura para dentro do músculo e colocaram uma telinha e aí prenderam a telinha para essa tela fazer uma fibrose, tipo uma capa assim, e segurar aquele conteúdo para ele não ficar escapando mais. Mais ou menos isso. Tá vendo como é importante adaptar a linguagem pro paciente? Imagina uma pessoa que não entende absolutamente nada disso, como é que ele vai entender o que ele tem e como que tem que ser feito. Enfim. E a última coisa que eu anotei, que eu percebi durante essa semana é que o vínculo médico-paciente, quando ele é estabelecido, é a coisa mais linda de se ver. Sério, eu tava só como acompanhante, acompanhando os médicos, atendendo, e eu vi alguns retornos de consulta, né, em que os pacientes eram muito gratos aos médicos, sabe?
e elogiavam muito, assim, o chefe da equipe e trouxeram presente para os médicos, sabe? Quando esse vínculo é estabelecido, não pela questão material, não pela questão do presente, mas pela confiança que se estabelece entre o paciente e o médico, sabe? Então, foi muito bonito de ver uma das consultas que era um paciente pré-cirrótico, e aí ele tinha trazido em outra consulta, acho que um azeite caseiro, alguma coisa assim, pro chefe da equipe, e aí eu tava acompanhando o atendimento com o residente, e aí o residente falou assim, peraí que eu vou chamar o chefe pra ele falar com você também. Aí o chefe veio e eles tiveram, tipo, uma conversa super coloquial, assim, não coloquial não, eles tiveram uma conversa bem descontraída, assim, e aí o chefe explicou sobre a cirrose, também adaptado numa linguagem, né, que o paciente pudesse entender, e o paciente saiu super grato, assim, agradecendo pela atenção, agradecido por ter explicado, agradecido por ter sido compreendido, sabe? Isso é muito bonito de ver, e é uma coisa que, de fato, eu realmente quero pra minha vida, é poder estabelecer esses vínculos, né, poder fazer com que as pessoas confiem em mim, confiem no meu trabalho, e que isso prospere pro melhor, pra ambas as partes, sabe? Acho que é isso. Aí, semana que vem eu vou começar no estágio na clínica, na cardiologia, né, segunda-feira. E aí eu vou contando pra vocês também, e aí eu vou anotando minhas considerações pra gente fazer um fechamento depois também dessas 2 semanas, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei, nem de se inscrever no canal. E de assistir outros vídeos, tem bastante coisa aqui. Tem outros vídeos em que eu conto como foram os outros dias. E é isso. E a gente se vê no Instagram, nas redes sociais. E qualquer dúvida, escreve aqui embaixo pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? A gente vai se falando até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.